Pronto, querida, fique aí à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Vamos com a leitura do verso em sânscrito. Hoje temos do canto 1, capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. Começamos assim um novo capítulo. Shaunaka uvacha nirgate narade shuta bhagavan vadarayanaha eshrutavam stada vipretam tatakima karot vibuhu. Verso 2. Sutta uvasha brahmanadyam sarasvatyam ashramah pashimitate shamaya prasaiti prokta reshinam satra vardhanaha. Tradução, verso 1. Shishaunak perguntou: Ô Shuta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu todo de Shri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, o que fez Vyasadeva? Verso 2. Shri Shuta disse: na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamyaprasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Mais uma vez, verso 1. Shishaunak perguntou: Ô Shuta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu todo de Shri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, o que fez Vyasadeva? Verso 2. Shri Sutta disse: na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamyaprasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Gratidão, Hare Krishna. Muito bem, então, vamos lá, as reverências. Amagyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Taismai Shri Gurave Namaha. E hoje nós começando mais um capítulo, um novo capítulo. O filho de Drona é castigado. Então, nós estamos aqui na introdução, né? Então, no primeiro verso, é o Shaunaka, o Rishi Shaunaka é que faz a pergunta. Então, só para a gente relembrar, né, que isso já foi lá no início, esse Rishi Shaunaka, ele que é o mediador dessa reunião de sábios. Vocês lembram? Então, ele que faz as perguntas. Então, ele está fazendo uma pergunta para o Sri Sutta Goswami, que é quem está contando a história. Vocês lembram disso, né? Então, foi só para a gente se situar aqui. O Shaunaka é o organizador dessa reunião toda. Quem está lá contando a história é o Sutta, e o Shaunaka se dirige a ele fazendo a pergunta
né? O que o Vyasadeva fez depois que o Narada foi embora. Então, esse capítulo vai ser, né, sobre isso. A gente vai aos poucos lendo, né, aqui, estudando, e é mais um ciclo que está começando, né? Se fechou um ciclo no capítulo anterior, que Narada foi visitar o Vyasadeva, que estava com a mente confusa, cheio de dúvidas. Então, eles tiveram uma conversa entre os dois e Narada esclareceu muitas coisas para Vyasadeva. Então, mesmo sendo um sábio transcendental e muito poderoso, né, como está dito aí no verso, Vyasadeva consultou, né, o mestre espiritual dele, que era o guru dele, para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, mesmo uma pessoa, né, daquele nível, teve além de ter a humildade de ouvir o guru, né, porque Vyasadeva era uma expansão do Senhor Supremo, ele teve a humildade, né, de ouvir, para entender, e que sempre, né, alguém tem uma novidade, uma coisa para contar, uma coisa para ensinar, para clarear nossas ideias. Então, depois da visita de Narada, Vyasadeva, ele se dirige para a sua cabana de meditação na margem oeste do rio Sarasvati. Então, esses versos assim parecem simples, né? Mas tem muita coisa aqui para a gente aprender. Começando aqui com o rio Sarasvati. Hoje ele é considerado um, um rio perdido, porque ele não existe mais. Desculpa, gente. Mas ele foi um dos principais centros da civilização védica antiga. Mas houveram mudanças, né, terremoto, na Índia tem muito terremoto, e mudanças climáticas, enfim. O rio atualmente não está mais no lugar que é mencionado nos Vedas. E aí ele fala aí no verso, que a cabana dele, né, está na margem oeste do rio Sarasvati. Então, essa margem oeste do rio Sarasvati é associada aos locais onde os rishis, que são os sábios védicos, onde eles teriam vivido nessa época, né, e composto os hinos dos Vedas. Essa região, né, essa margem oeste do rio Sarasvati, é considerada uma região muito sagrada. É como seria assim, como o berço da sabedoria védica, o início lá onde aquilo tudo começou a florescer. Então, os textos védicos antigos também descrevem que nessa margem do rio eram realizados muitos rituais, como os yagnas, as cerimônias de purificação, e com tudo isso, né, vai reforçando cada vez mais aquela sacralidade do rio. E nos Vedas, né, no Rig Veda, que é um dos 4 Vedas, o rio Sarasvati é exaltado como um rio majestoso e como a mãe de outros rios. Ele é descrito como fluindo do céu para a terra.
o que reforça ainda mais, né, essa importância espiritual do rio Sarasvati. Mas, devido a esses terremotos e mudanças na geografia, o rio desapareceu. Mas, no Mahabharata, é mencionado que o Sarasvati secou e desapareceu no deserto, que é agora lá onde, né, eles acham que é a região que havia esse rio, atualmente é um deserto, mas é dito que ele continua a fluir no subterrâneo e ele se encontra lá na frente com o rio Yamuna e com o rio Ganges. Então, são os 3 rios assim mais sagrados da Índia, né? Sarasvati, o Yamuna e o Ganges. E aí Sarasvati também é uma deidade, né? A consorte de Brahma, Brahma, criador do universo. E Sarasvati é a deidade que personifica o rio Sarasvati. Lá na Índia, eles associam, né, esses rios sagrados às deidades. Então, o Ganga, né, o Ganges é a mãe Ganga. Então, eles falam a mãe Ganga. Falam mais da mãe Ganga do que o próprio rio físico mesmo, né? Consideram o rio uma deidade. E Sarasvati é reverenciada como a deusa da sabedoria, das artes, da música, da fala, né? Da gente falar bem, e do conhecimento espiritual. Sarasvati, em sânscrito, significa aquela que flui. Então, conecta diretamente essa deusa, né, a ideia de fluxo. Então, fluxo é uma coisa constante, que não para nunca. Seja de água, de conhecimento, criatividade, né, é eterno. Então, meditar em Sarasvati é muito benéfico, né, que a gente quer que as coisas fluam bem na nossa vida, principalmente o conhecimento. E eu coloquei aqui atrás o mantra de Sarasvati, um dos mantras, né? Mas esqueci que depois, quando a gente olha aqui na tela, ele fica espelhado, né? Então está ao contrário. Mas eu vou botar lá no grupo. Então, assim como os rios, né? Com a fluidez que do rio que fertiliza a terra, né? Faz tudo germinar por onde passa. A deusa Sarasvati é aquela que faz o conhecimento e a sabedoria fluírem assim livremente entre nós, seres humanos. Então, vamos reverenciar Sarasvati. E na tradição yogi, Sarasvati também representa essa sabedoria intuitiva, a nossa intuição, aquela que a gente percebe, né, naqueles momentos de silêncio, de introspecção. Então, é a nossa sabedoria interna, que também é extremamente importante da gente cultivar, né? Sarasvati também é vista como aquela que organiza o caos através da arte e da beleza. Então, foi dito que ela criou o primeiro instrumento musical, e o primeiro instrumento musical foi a vina, que nós até falamos ontem, a Devi até mostrou a foto ali no grupo. Então, a vina foi criada por Sarasvati para trazer harmonia ao mundo. E lembra, né, que a vina é um instrumento de Narada Muni. Então, o que Narada fez? Tocando a vina,
conversando com Vyasadeva. Ele trouxe ordem ao caos na mente de Vyasadeva. Lembra que ele estava confuso, que não achava que aquilo que ele tinha feito não estava bom, que estava faltando alguma coisa. E Narada, então, foi visitá-lo e eles conversaram. E Narada, com sua vina, trouxe ordem ao caos na mente de Vyasadeva. Então, quando a gente estiver precisando de clareza mental, sabedoria, conhecimento, vamos reverenciar Sarasvati com seus mantras lindos. E também tem muito aplicativo aí que tem música tocada, é só botar lá a Vina, que aí aparecem músicas tocadas com Vina, que eu tenho até hoje, muitas, né? Tradição clássica, música clássica indiana. E aí nós vamos ficar todos bem, né? Com a mente clara. Olha que maravilha. É só reverenciar Sarasvati ouvindo uma Vina e vai ficar tudo certo. E aí, em seguida, lá no verso, fala-se uma cabana para meditação em Samya Praça. Aí eu fui pensar, onde será a Samya Praça? Só que aí eu descobri, né, que em sânscrito, Samya, a palavra Samya, pode ser traduzida como equilíbrio, harmonia, e praça pode ser também expansão, difusão. Então, olha só, que lindo. Então, o nome Samya Praça pode ser interpretado como a difusão da harmonia ou a expansão do equilíbrio. Gente, é o nome do lugar perfeito para se ter uma cabana de meditação, né? Imagina ser uma cabana de meditação num local chamado Difusão da Harmonia. Isso é para poucos, para Vyasadeva. Mas a gente pode fazer isso também, né? E na nossa vida prática, o que esses versos têm para ensinar para a gente? Ensina sobre reverenciar Sarasvati com mantras para que o conhecimento e a sabedoria fluam livremente dentro de nós. Principalmente aquela sabedoria intuitiva. Quando a mente tiver um caos, aí a gente se recolhe, ouve os mantras de Sarasvati e com certeza a gente vai conseguir se ajustar. E também é importante a gente seguir o exemplo de Vyasadeva, que ele, né, já é a segunda vez que falo, que ele tem um local para a meditação. Um local para a expansão do equilíbrio e difusão da harmonia interior. Então, a gente precisa ter um local desse. Ah, mas a minha casa é pequena. Ah, mas eu não tenho espaço. Olha, não precisa ser um aposento todo decorado para isso. Se você tiver ali um canto, uma almofada, que seja, num lugar fixo, que ali você põe uma fotinho do Mahamantra ali, ou uma fotinho de Krishna, acende um incenso, pronto. Você já tem o seu lugar sagrado ali. Ali se cria uma atmosfera, um campo que você, quando você senta ali, naquele seu local, aquilo se transforma. Então, ter esse local fixo para a nossa meditação, para as nossas orações, para a nossa japa, né? É muito importante. Aí não é necessário você ter um altar, sabe? Mas basta uma deidadezinha que você oferece um incenso,
Eventualmente, quando você puder uma flor, isso é muito importante. Traz uma conexão com o Paramatma, que é esse divino que está dentro de cada um de nós. E se alguém, né, se alguma de vocês que ainda não tiver um altar ou um local assim, e quiser montar, né, com a direção certa, né, baseado no Feng Shui ou no Vastu Shastra, a gente sempre consegue ajustar o local ideal. Aí vocês falam com a Devi ou com o Devananda, que eles vão instruir muito bem vocês. Então, vou terminar aqui com um dos mantras de Sarasvati, e vou ler o mantra em sânscrito e a tradução, e depois eu vou colocar lá no grupo. Om Sarasvati Namastubhyam Varadekamarupini Siddharambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Tradução. Om. Reverências a ti, ó Sarasvati, doadora de bênçãos de forma muito desejável. Estou começando meus estudos e ações, e que por tua graça o sucesso esteja sempre comigo. Então, olha, estou começando meus estudos e ações. Então, né, no início do dia, a gente fazer uma reverência a Sarasvati também, para que o sucesso esteja sempre conosco. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Namastê, Hare Krishna.